Querido irmão diácono, povo de Deus, eu acredito que para vocês este cerco de Jericó tem sido também uma preparação para viver o Pentecostes. Porque ao longo dessa semana, já desde o domingo, nós temos escutado o próprio Jesus dizendo para nós que vai nos enviar o Espírito Santo, que vai nos mandar o Espírito Santo. E nós estamos a poucos dias disso acontecer. Imagino que vocês vão encerrar o cerco de Jericó agora nesse próximo fim de semana, com a solenidade da Ascensão do Senhor. E aí mais 7 dias, uma semana depois, celebraremos o Pentecostes. Que alegria! Então veja, este cerco de Jericó, ele veio para ser para vocês, para a comunidade, para a paróquia de vocês, como uma preparação para viver bem esse Pentecostes, para viver bem essa presença do Espírito Santo que tem se manifestado aqui todas essas noites. Hoje no Evangelho nós escutamos Jesus dizer assim para os discípulos e também para nós: tenho muitas coisas para ensinar para vocês, para dizer para vocês, mas agora vocês não vão compreender. Eu fiquei preparando essa palavra e eu pensava, se fosse nos dias de hoje, Jesus dizendo isso para nós, nas redes sociais certamente ele seria cancelado. Se Jesus falasse isso para nós, nos dias de hoje, certamente Jesus sofreria um processo. Porque olha o que Jesus está dizendo para os discípulos: eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas agora vocês não são capazes de compreender. Alguém lá ia dizer assim: ele está chamando a gente de burro, né? Ele acha que a gente não tem inteligência. E na verdade não é isso. Mas é o que Jesus tem para dizer para nós, para revelar, para mostrar para nós. Só é possível compreender com a graça, com a presença do Espírito Santo. Tem certas coisas na nossa vida que a gente não compreende, não é verdade? Tem coisas que acontecem na nossa vida, hoje se a gente para pensar um pouco na nossa infância, na nossa juventude, ou mesmo nos dias atuais, tem coisas que a gente não compreende, a gente não entende. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso aconteceu quando eu era criança? Por que isso aconteceu na minha adolescência? Por que isso tem acontecido na minha casa? Por que isso aconteceu na minha vida particular, no meu trabalho? Tem coisas nessa vida que a gente não compreende, a não ser com a clareza e com a presença do Espírito Santo. Jesus está dizendo claramente isso para os discípulos, falando: olha, eu teria muitas coisas para ensinar. E olha que Jesus ficou 3 anos com os discípulos. Muitas coisas Jesus ensinou, disse para os seus discípulos. Muitas coisas os discípulos presenciaram Jesus realizando, fazendo. E mesmo assim, eles não são capazes de compreender tantas coisas que Jesus ainda teria para dizer. Iria só compreender na vida, no dia a dia. Tem coisas também nessa vida, nessa terra, que nós não vamos compreender. Tem coisas que nós não entendemos. Por exemplo, quando a morte chega na família da gente, quando alguém jovem vai embora, quando, sei lá, uma mãe perde um filho, quando bate uma doença, uma enfermidade na nossa porta, quando vem o desemprego, quando o filho entra no mundo das drogas, quando, sei lá, acontece a separação dentro do casamento. Tem coisas que a gente pergunta: meu Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? E nós não compreendemos. Mas o Espírito Santo, aquele que Jesus promete, aquele que Jesus tem prometido para nós, desde o fim de semana passado,
e toda essa semana vocês ouvindo a liturgia e vão continuar ouvindo, hoje é só quarta-feira, vocês vão continuar ouvindo Jesus prometendo, é esse Espírito Santo que vai nos mostrar as coisas que nós precisamos entender. E hoje Jesus dá um título para o Espírito Santo. Nós escutamos no evangelho de hoje, se no fim de semana, no domingo, Jesus falava que ele enviaria para nós o defensor, e aí ele dá esse título ao Espírito Santo, o Espírito Santo virá como defensor, como aquele que vem para defender, para estar do lado, para ajudar, para caminhar junto. Hoje Jesus dá outro título para o Espírito Santo, ele fala o Espírito da verdade. Da verdade. É esse Espírito Santo da verdade que nós precisamos buscar na nossa vida. Nós precisamos sair daquilo que é verdade. Muitas vezes nós não queremos viver na verdade. Nós precisamos nos libertar disso, das falsas alegrias, das falsas satisfações da nossa vida. Nós precisamos nos libertar da mentira que anda na nossa vida, que percorre a nossa vida. E você já parou para perceber que muitas vezes a gente até mente por coisa tão pequena? Por coisa simples, por coisa tão pequena, não é mesmo? Alguém pergunta assim para a gente, você já rezou hoje? Aí você fica pensando no que responder e diz, já. Porque parece que se eu disser que hoje ainda não rezei, a pessoa vai me achar o quê, né? Nossa, não rezou ainda, teve o dia inteiro, não rezou. E qual é o problema? O dia ainda não terminou. Ainda dá tempo, nós estamos aqui para rezar. Mas parece que a gente precisa afirmar. Quantas vezes a gente precisa dizer aquilo que nós não somos? Quantas vezes nós queremos passar uma imagem que nós não somos? Isso acontece muito. No trabalho, às vezes uma pequena mentira lá no trabalho, às vezes para tirar, sabe, para sair por cima da história, não é verdade? Às vezes dentro de casa, a gente se esbarra diante da mentira, e Jesus fala para nós, olha, mas virá o Espírito da verdade, e Ele vos ensinará a verdade. E nós precisamos andar sempre, irmãos, com a verdade, com o Espírito da verdade. A verdade precisa estar sempre dentro de nós. Nós devemos buscar sempre o que é a verdade. Não muitas vezes com aquilo que é falso, com aquilo que as pessoas falam, com aquilo que as pessoas dizem. Não. Nós precisamos mesmo buscar o Espírito da verdade. Veja, Jesus está preparando nós para mandar para nós o Espírito Santo. Jesus está nos preparando. E o Espírito Santo habita dentro de nós. Nós escutamos a primeira leitura de hoje, que Paulo está em Atenas. E aí você tem que entender que Paulo, ele está falando para um povo que é pagão. Os atenienses, os gregos, acreditavam na filosofia, na mitologia grega. Os atenienses não tinham Deus na sua vida, o Deus que nós seguimos, a Jesus que nós buscamos. E aí Paulo, ele sobe ali naquele lugar mais alto, nós até escutamos o Areópago. Paulo sobe ali, ele se coloca ali para falar para os atenienses, dizendo, olha, enquanto eu estava vindo para cá, eu vi uma inscrição num altar ao Deus desconhecido. E aí ele aproveita para falar, esse Deus desconhecido, que é o Deus que eles não conhecem, é o Deus que habita dentro de nós, que Ele não está dentro de uma parede, dentro de um templo, dentro de uma casa. Não, esse Deus que eu anuncio, vai dizer Paulo, é o Deus que habita dentro de nós. E aí depois, com o decorrer da leitura, Paulo vai dizendo, é o Deus que nos move, nos faz ser. É o Deus que nos ajuda. É o Deus que nos conduz. Meus queridos irmãos e irmãs, eu penso que
Um cerco de Jericó não é só para vir aqui buscar os milagres, buscar as coisas impossíveis. É claro, o cerco de Jericó serve muito para isso. Nós nos baseamos no cerco de Jericó diante de Josué, capítulo 6, das quedas das muralhas de Jericó, quando o povo, se deparou com aquela grande muralha, e o povo precisava entrar em Jericó. Então o povo ali percorreu aquela cidade murada 7 dias. Nós estamos aqui, como Jesus vai fazer daqui a pouco, percorrer no meio de nós. Vocês têm vivido isso e vão viver por 7 dias. E claro que nós estamos aqui pedindo para que as muralhas da nossa vida vão ao chão, mas tem uma muralha que a gente precisa colocar no chão também, que é a nossa conversão. É a nossa mudança de vida. Não adianta nada, minha gente, presta atenção no que o padre vai te dizer agora. Não adianta nada eu vir aqui para Deus fazer um milagre na minha vida se eu não mudo, se eu não converto. Não serve, não adianta. Como é que eu vou pedir, Senhor, faz um milagre na minha vida, faz um milagre no meu casamento, mas eu continuo errante, eu continuo pecador. Percebe? A gente pede uma coisa, mas a gente não procura viver as coisas de Deus. A gente pede para Deus fazer uma graça na minha vida, mas eu não me proponho a ser melhor com Ele. E um cerco de Jericó é para isso também. É para nós abrirmos a ação do Espírito Santo, para que esse Espírito da verdade possa vir ao nosso encontro, vir mudar o nosso jeito de ser, a nossa maneira de falar, a nossa conduta. E é isso também que Deus quer para cada um de nós. E certamente foi para isso também que Deus trouxe você aqui. Para você ouvir isso, olha, você precisa mudar. Você precisa aceitar a ação do Espírito Santo. Tem gente que sufoca o Espírito Santo dentro de si. Não deixa o Espírito Santo mudar. E o Espírito Santo, quando ele entra, quando ele tem acesso, ele transforma, ele renova, ele faz novas todas as coisas. Ele levanta o que está caído, ele desentorta o que está torto. Nós vamos cantar isso na sequência, acho muito bonito a sequência de Pentecostes. E fala exatamente aquilo que o Espírito Santo faz. E é o que Ele quer fazer conosco também. Também. Veja, meus queridos irmãos, que esse cerco de Jericó também seja, para cada um de vocês, como um tempo novo. A semana do cerco de Jericó vai passar. Vai acabar. E aí é tão bonito, eu fiquei ali da porta, eu fiquei ali, vendo vocês rezando, pedindo a presença do Espírito Santo, cantando. Eu imagino que muitos de vocês, fazem esforço para estar aqui, não é verdade? Eu até comentava com um jovem, falava, o povo é fiel mesmo, o povo é de oração, a gente se propõe a fazer 7 dias de oração, a gente vem do trabalho cansado, agora o tempo caiu a temperatura, está mais friozinho, às vezes a gente vem para o cerco de Jericó sem jantar, não é mesmo? Não dá tempo. Porque a gente chega do trabalho e dá tempo só de vir aqui, e a gente sai daqui um pouco tarde, tudo bem, é uma semana só, mas a gente sai um pouquinho tarde, amanhã cedo, quantos de vocês vão levantar cedo para trabalhar, para começar tudo de novo, e amanhã é quinta-feira ainda, não é mesmo? E esse cerco de Jericó vai passar, mas esse cerco de Jericó tem que ficar algo no nosso coração, ele tem que ter servido para alguma coisa. Não é só uma semana de oração. Esse cerco de Jericó tem que mexer conosco, tem que mexer com você, tem que mexer na sua vida. Algo de concreto tem que sair desse cerco de Jericó. E isso não depende só de Deus, porque Ele faz a parte dele, sempre Ele faz a parte dele, mas você tem feito a sua? Porque não adianta nada Deus fazer a parte dele se você não faz a sua. É por isso que o padre dizia, não adianta nada eu vim aqui pedir um milagre para Deus se eu continuo sendo o mesmo dentro da minha casa, eu continuo sendo a mesma dentro da minha família, no trabalho.
Eu não mudo, eu não me converto, eu não mudo as minhas atitudes, eu sou o mesmo de sempre. Quando eu vou procurar o padre para confessar, eu confesso sempre os mesmos pecados. E sabe por que você confessa sempre os mesmos pecados? Porque você não está mudando. Você não está mudando. Você continua o mesmo de sempre. Já parou para pensar? Quando a gente percebe que a gente não está mudando na vida, é quando a gente vai para a confissão e confessa sempre os mesmos pecados. Tem gente que leva a mesma lista já tem uns 10 anos. A mesma lista já está amarela a folha. Está velha. Porque guarda lá em casa, tranca as 7 chaves, porque ninguém pode ver os meus pecados. Então tranca lá e no dia da confissão pega a mesma lista e traz. Ou seja, os mesmos pecados de sempre, eu nunca mudo. Como é que Deus vai fazer uma graça na minha vida? Como é que Deus vai derrubar as minhas muralhas se eu não dou um passo para frente? É muito fácil vir aqui e pedir para Deus: Senhor, derruba as minhas muralhas. Senhor, faz uma obra na minha vida se eu não mudo. E eu penso que esse cerco de Jericó também é para isso. Para que essa graça chegue ao teu coração, para que o Espírito Santo possa entrar no teu coração, dentro de você, e te fazer um homem novo, uma mulher nova, um homem da verdade, uma mulher da verdade, que muitas vezes não compreende a ação, o agir de Deus, mas eu confio nele, eu acredito nele, porque os planos dele é muito melhor do que os meus. Quem tão bem soube fazer isso é Nossa Senhora. E aqui eu vou terminando essa reflexão, essa homilia com vocês. Tinha certos momentos na vida de Nossa Senhora que ela também não compreendia. O próprio anúncio do anjo, ela se depara diante de uma grandeza que ela diz: meu Deus, como que isso vai acontecer no meu coração? Como que isso vai acontecer na minha vida? E com o decorrer da caminhada também, isso vai acontecendo. Quando nasce um menino, veja, ela se depara com magos, com reis magos, que vêm adorar, pastores, que vêm adorar o menino, que ela não entende aquilo. Tem certas coisas que Nossa Senhora não entendia. Quando ela leva o menino no templo para ser apresentado, o velho Simeão vai dizer para ela assim: olha, Maria, esse menino, ele vai ser tanto causa de queda, mas de reerguimento para muitas pessoas. Maria olhava para aquilo e pensava: o que ele está falando? Depois o velho Simeão ainda vai dizer para Maria, vai falar assim: olha, Maria, e lá na frente você vai sentir uma dor tão grande que vai ser como uma espada que vai traspassar o seu coração. Imagine, Nossa Senhora não entendia o que estava acontecendo. O que é isso? O que significa isso? Que espada é essa que vai traspassar o meu coração? Mas mesmo sem compreender, mesmo sem entender o que Deus propunha, Maria se abria à ação do Espírito Santo, ao querer de Deus. E foi assim que ela disse desde o início para o anjo: olha, então não faz a minha vontade, faz a tua vontade, faz o teu querer na minha vida. E é assim também que nós precisamos estar aqui essas noites. Senhor, o Senhor sabe da minha vontade. O Senhor sabe o que eu estou precisando lá em casa. O Senhor sabe da minha necessidade. O Senhor sabe por que eu estou fazendo esse cerco de Jericó. O Senhor sabe por que eu me propus vir aqui todas essas noites. O Senhor sabe, mas faz em mim o teu querer. Eu quero sair desse cerco de Jericó um homem novo, uma mulher nova. Eu quero sair daqui desse cerco de Jericó transformado para viver aquilo que o Senhor tem para mim. E portanto, meus queridos irmãos, que nós possamos ir nos abrindo à ação do Espírito Santo, que quer transformar a nossa vida. O Espírito Santo que quer nos renovar. O Espírito Santo que quer fazer de você um homem novo, uma mulher nova. Repito, na verdade, um homem da verdade. E nós possamos deixar esse cerco de Jericó ser um novo início na nossa vida, com a presença do Espírito Santo. Amém?